14 de abril de 1912. O maior e mais luxuoso navio já construído navegava pelo Atlântico Norte em sua viagem inaugural. O RMS Titanic, com seus 269 metros de comprimento, era considerado inafundável. A bordo, 2.224 pessoas celebravam a maravilha da engenharia moderna. Em menos de 3 horas, 1.517 delas estariam mortas no oceano gelado. Esta é a cronologia exata do desastre mais famoso da história marítima. 11h40 da noite. O mar estava anormalmente calmo, como uma placa de vidro negro sob o céu estrelado. Não havia lua, não havia ondas quebrando contra icebergs para alertar sua presença. No ninho de gralha, 40 metros acima do convés, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee esquadrinhavam o horizonte. A temperatura havia caído para menos 2 graus Celsius. Eles não tinham binóculos porque haviam sido trancados por engano em um armário antes da partida. Seus olhos nus eram a única proteção do navio contra o perigo invisível à frente. 11h39, Fleet viu algo. Uma massa escura destacando-se contra o céu estrelado, diretamente à frente. Por 3 segundos cruciais, ele ficou paralisado, tentando compreender o que via. Então percebeu. Um iceberg. Enorme. Inevitável. Ele tocou o sino de alarme 3 vezes e pegou o telefone para a ponte de comando. Iceberg logo à frente. Do outro lado da linha, o 6º oficial, James Moody, respondeu calmamente. Obrigado. Eram as 11h40. O Titanic tinha menos de 40 segundos. Na ponte de comando, o primeiro oficial, William Murdoch, gritou ordens desesperadas. Máquinas a ré, leme todo a bombordo. O navio tinha quase 300 metros de comprimento e pesava 52 mil toneladas. Viajava a 41 km por hora. Começou a virar, lentamente, agonizantemente devagar. Fleet observou do alto, impotente, enquanto a montanha de gelo se aproximava. O Titanic estava girando, mas não rápido o suficiente. 11h40 exatamente. O iceberg raspou o lado direito do casco, abrindo uma série de rasgos e brechas ao longo de 90 metros. O som foi surpreendentemente suave, como um gigante rasgando seda. Passageiros sentiram apenas um leve tremor. Muitos nem acordaram. Mas abaixo da linha d'água, 6 compartimentos já inundavam rapidamente com água do Atlântico a 0 graus. O Titanic podia sobreviver com 4 compartimentos inundados. 6 era uma sentença de morte. O navio tinha no máximo 2 horas e meia de vida. 00:05. O capitão Edward Smith percorreu os compartimentos inundados com o arquiteto naval Thomas Andrews. A água jorrava pelas brechas, subindo as escadas, invadindo as caldeiras. Andrews fez os cálculos mentalmente. Seu rosto empalideceu. Capitão, este navio vai afundar. Smith não conseguia acreditar. Quanto tempo temos? Andrews olhou para o relógio. 1 hora. 2 no máximo. O capitão respirou fundo e deu a ordem que nunca imaginou dar. Preparem os botes salva-vidas. 00:15. Os foguetes de emergência começaram a subir ao céu, explodindo em estrelas brancas. Um navio estava a menos de 20 quilômetros, claramente visível do convés do Titanic, o SS Californian. Sua tripulação viu os foguetes, mas não compreendeu que eram pedidos de socorro. Simplesmente observaram um show de luzes e voltaram a dormir. A ajuda mais próxima que realmente viria, o RMS Carpathia, estava a 108 km de distância, navegando a toda velocidade. Chegaria em 4 horas. O Titanic não tinha 4 horas, 00:45. O primeiro bote salva-vidas foi baixado com apenas 28 pessoas a bordo, embora pudesse carregar 65. Os passageiros da primeira classe, confortavelmente instalados em suas cabines luxuosas, recusavam-se a acreditar no perigo. Muitos preferiram permanecer no navio seguro, em vez de descer para pequenos botes no oceano escuro. As mulheres eram prioritárias, mas resistiam em deixar seus maridos. O protocolo Mulheres e Crianças Primeiro tornava-se uma cena de despedidas dilacerantes. 1 da manhã. A realidade começava a atingir todos. A proa do Titanic já estava visivelmente mergulhada na água. O ângulo do convés tornava-se perceptível. Pânico começou a se espalhar, especialmente na terceira classe, no fundo do navio. Muitos imigrantes pobres estavam presos abaixo por portões trancados, política da empresa para manter classes separadas. Enquanto milionários embarcavam em botes meio vazios acima, famílias inteiras se afogavam presas nas profundezas do navio. A desigualdade social encontraria seu juiz final no oceano gelado. 1h40. Apenas 6 botes salva-vidas restavam. Mais de 1.500 pessoas ainda estavam a bordo de um navio que afundava visivelmente. Homens tentavam disfarçar-se de mulheres para entrar nos botes. Outros permaneciam dignos acendendo charutos, vestindo seus melhores smokings. No salão de primeira classe, a orquestra do navio continuava tocando músicas alegres, tentando manter a calma. Jamais parariam de tocar. 2h05.
O último bote foi lançado dobrável e instável, carregando 44 pessoas aterrorizadas. Mais de 1.500 almas permaneciam no Titanic. O navio agora estava em um ângulo de 10 graus, a proa completamente submersa. Cadeiras, mesas, bagagens, até pianos começaram a deslizar pelo convés inclinado, esmagando pessoas em seu caminho. O rugido da água invadindo os compartimentos internos ecoava como trovões subaquáticos. 2h17. As luzes do Titanic piscaram pela última vez e apagaram completamente. 1.500 pessoas gritaram em uníssono no escuro absoluto. O navio agora estava em um ângulo impossível, quase vertical, a popa erguendo-se 50 metros acima do mar. Dentro do casco, caldeiras de várias toneladas se soltaram, destruindo anteparas, arrastando tudo em seu caminho. O barulho era apocalíptico. Metal rasgando, vidro estilhaçando, pessoas caindo. 2h18. O casco não suportou a tensão. Com um estrondo que foi ouvido a quilômetros, o Titanic partiu-se ao meio entre a terceira e quarta chaminé. A seção da proa, já completamente inundada, começou sua descida final para o fundo do oceano, 3.800 metros abaixo. Centenas de pessoas ainda agarradas ao convés foram arrastadas para as profundezas. 2h20. A seção da popa, agora sozinha, ficou flutuando vertical por alguns minutos horríveis. Pessoas ainda se agarravam aos corrimãos, rezando, gritando, esperando o inevitável. Então, lentamente, majestosamente terrível, a popa começou a afundar. Primeiro devagar, depois acelerando, girando enquanto descia, ela desapareceu sob as ondas. O maior navio do mundo havia sumido completamente. Eram exatamente 2h20 da manhã, do primeiro toque no iceberg até o desaparecimento total, 2h40. Mas o horror não havia terminado. Mais de 1.500 pessoas flutuavam agora nas águas a menos 2 graus Celsius do Atlântico Norte. Vestindo colete salva-vidas, eles tinham apenas 15 a 30 minutos antes que a hipotermia os matasse. Os gritos eram ensurdecedores, um coro de agonia que os sobreviventes nos botes jamais esqueceriam. Muitos nos botes tinham espaço para resgatar mais pessoas, mas remaram para longe, temendo ser virados pela multidão desesperada. Era a última traição. 3h30 da manhã. Os gritos haviam cessado. O oceano estava silencioso, exceto pelo som de remos e soluços. Corpos flutuavam por toda parte, congelados em posições de natação eterna. Nos 18 botes salva-vidas espalhados, 712 sobreviventes tremiam no frio da noite, muitos em estado de choque completo, incapazes de processar o que haviam testemunhado. 3h55. Foguetes verdes dispararam no horizonte. O Carpathia havia chegado, mas estava tarde demais para 1.517 almas. Os botes começaram a remar em direção à salvação, passando por campos de destroços e corpos congelados. A tripulação do Carpathia içou os sobreviventes um por um, oferecendo cobertores, café quente e silêncio respeitoso. Não havia palavras adequadas. O Titanic nos mostrou que nenhuma criação humana é verdadeiramente inafundável. Que a arrogância tecnológica pode custar vidas. Que em momentos de crise extrema, o melhor e o pior da humanidade emergem simultaneamente, orquestras tocando até morrer enquanto outros lutam por botes meio vazios. Que classe social determinava quem vivia e quem morria? 63% da primeira classe sobreviveu, apenas 25% da terceira classe teve a mesma sorte. Mas também nos ensinou sobre dignidade diante da morte, sobre sacrifício, sobre amor que permanece até o último segundo. Maridos que beijaram esposas pela última vez e ficaram no convés enquanto elas remavam para longe. Mães que amarraram coletes salva-vidas em seus filhos sabendo que não haveria um para elas mesmas. Uma banda que tocou músicas até que a água os engolisse. O Titanic repousa hoje a 3.800 metros de profundidade, partido ao meio, lentamente sendo consumido por bactérias que comem ferro. Em algumas décadas não restará nada dele. Mas a história de 2h40 em uma noite de abril permanecerá eterna. Um lembrete de que nenhum navio é grande demais para afundar, nenhuma tecnologia forte demais para falhar e nenhuma vida preciosa demais para ser perdida quando a arrogância humana desafia as forças implacáveis da natureza.